curso de terapia gênica apresenta diretrizes para a prática da especialidade. O evento destacou temas relacionados às novidades sobre terapia celular e hematologia, terapia avançada com células CAR-T, tratamento para combate à hemofilia e à hiperinflamação foram alguns temas debatidos durante o segundo simpósio. Terapias avançadas, células e genes, realizada pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, terapia celular ABHH. Durante a programação também houve lançamento do Consenso de Terapia Gênica, documento que apresenta recomendações para que um centro clínico possa utilizar células CAR-T durante um tratamento no Brasil, ainda clinicamente. Então, nosso objetivo é promover suporte de diretrizes necessárias para o desenvolvimento de uma estrutura do centro que facilite o encaminhamento de pacientes, explica Dante Lange, presidente da ABHH. A técnica com CAR-T é uma nova promessa nos tratamentos para garantir uma qualidade de vida melhor. Em alguns casos, pode até aumentar as chances de cura para algumas doenças, dependendo do estágio e de acordo com o consenso. Um dos principais desafios para os centros serem manter uma equipe treinada capaz de reconhecer e realizar o tratamento de forma segura e eficaz, conforme relata o Dr. Dante. Essa profissão deve ficar disponíveis em todas as etapas durante o período de internação do paciente, inclusive avaliações ambulatórias e após alta hospitalar. O documento apresentado pode ser conferido no site de associação. Simpósio. Durante o encontro que ocorreu entre os dias 6 e 7 deste mês, 18 especialistas do mundo todo também tiveram a oportunidade de apresentar as tendências dos novos tratamentos de doenças oncológicas, por exemplo, anemia falciforme, distúrbios de coagulação de HIV, além de abordarem as estratégias que já estão sendo utilizadas que buscam resultados promissórios para esses tratamentos. A grande oposta dos cientistas de toda a parte do mundo avançar cada vez mais na direção de tratamentos modernos, menos invasivos e com alta capacidade de respostas positivas para o paciente. Temos facilidade em compartilhar a experiência do CAR-T-cell, uma importante descoberta de terapia genética que está sendo estudada, por exemplo, para os pacientes de linfoma. Com esse procedimento, é possível realizar a transferência dos genes de uma molécula para outra utilizando linfócito do tipo T que comanda a resposta do corpo ao vírus, ao câncer, explica Dr. Dante, que também concluiu uma satisfação imensa promover o evento com temas de instigantes que contribuem para sinalizar novos rumos no país. A ABHH, Associação Brasileira de Hematologia, Homeoterapia, Terapia Celular, ABHH, é uma associação privada para fins da economia do caráter científico-social e cultura. A instituição congrega médicos e demais profissionais interessados na prática hematológica, homeoterapia de todo o Brasil. Hoje a instituição conta com mais de 5.000 associados. China pede que a investigação sobre o vírus se estenda em outros países. Relatório da primeira missão da OMS em Wuhan, publica em abril, indica que possíveis origens, sendo que o acidente de laboratório era menos provável. A China insistiu nesta sexta 13 que a investigação sobre a origem do novo coronavírus seja ampliada em outros países. O país reitera que a teoria é de que o vírus vazou de laboratório de Wuhan, extremamente improvável. Nenhum país tem o direito de colocar os seus interesses políticos à frente da ciência, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Ma Zhaoxu.
Em entrevista coletiva, ele reagiu assim à pressão dos Estados Unidos para que o Instituto de Virologia de Wuhan seja investigado. O relatório da primeira omissão da Organização Mundial da Saúde, OMS, a Wuhan, publicado em abril, indicou 4 possíveis origens, ressalvando que um acidente de laboratório era menos provável. No entanto, a própria OMS passou nas últimas semanas a dar maior destaque àquela possibilidade. A organização pediu espaço para continuar sua investigação após a China ter recusado que a próxima fase da investigação se realize no seu território. Todas as partes devem respeitar esse estudo, incluindo o próprio OMS, afirmou Ma. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também pediu à China para que seja transparente, aberta e forneça dados brutos sobre os primeiros dias da pandemia. Pequim negou repetidamente que tenha repetido informações ou limitado o trabalho dos cientistas da OMS que viajaram a Wuhan. O chefe da equipe de especialistas chineses que investigaram a origem do novo coronavírus, Liang Lian, afirmou que a próxima fase das investigações deve ser realizada em outros países. Liang citou que a teoria de que o vírus pode ter chegado ao mercado humano em Wuhan, onde o primeiro surto de Covid-19 foi detectado por meio de alimentos congelados importados. A imprensa oficial chinesa relacionou nesta semana outros países como a origem do Covid-19, incluindo Espanha, Itália, França, dos Estados Unidos. Se não quisermos abandonar essa teoria do laboratório, devemos também investigar outros centros, como o laboratório do Exército Norte-Americano, Fort Detrick. Mas acreditarmos que o relatório da OMS, que considera uma fuga altamente improvável, deve ser respeitado, disse Ma. A imprensa chinesa chegou a citar um biólogo suíço chamado Wilson Edvardes, que denunciou a politização da pandemia contra a China, mas que a embaixada suíça da China disse não existir. As notícias de imprensa estatal chinesa citaram a conta de Edvardes na rede social Facebook, entretanto excluída, no qual o biólogo inexistente teria criticado os Estados Unidos e a OMS por impressionarem a China e permitir uma investigação mais aprofunda do laboratório em Wuhan. As críticas de Ma ofensiva da imprensa estatal surgem quase 3 meses depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter determinado que os serviços de inteligência do país investiguem a origem da pandemia, depois de garantir que vários investigadores do Instituto de Virologia de Wuhan adoeceram em novembro de 2019. Boletim diz que o Rio, epicentro da variante Delta. Secretaria de Saúde precisa de 460 mil doses da vacina contra a Covid-19 para cumprir o calendário que prevê finalizar a primeira dose para a população a partir de 18 anos de idade. Janeiro é, no momento, o epicentro do país da variante Delta do novo coronavírus Covid-19. A informação foi confirmada nesta sexta 13 pelo prefeito Eduardo Paes durante a apresentação de 33º Boletim Epidemiológico do município. Ele fez um apelo público para que o Ministério da Saúde dê atenção especial ao município, como foi dado em outros momentos para cidades que foram epicentros da crise sanitária, como Manaus em janeiro e São Luís em maio. O que aconteceu com todos os momentos em que esse epicentro esteve no Maranhão, em Manaus, no Rio Grande do Sul? Entendeu que tinha que mandar mais doses para esses estados, equipamentos, mande mais doses para o Rio de Janeiro, porque neste momento o Rio de Janeiro é o lugar com mais casos do coronavírus no Brasil. Graças a Deus não está virando óbito muito em razão de cobertura vacinal da ação terapêutica da Secretaria de Saúde, disse o prefeito.
O secretário municipal de saúde, Daniel Soares, informou que um documento secretário de Estado da Saúde do SES enviado à Subsecretaria de Atenção à Saúde do Estado solicita a abertura de mais leitos para tratamento de Covid no Baixada Fluminense. De acordo com Soares, a prefeitura reabriu 60 leitos. Essa semana vai abrir mais de acordo com a demanda. É um documento interno do Superintendência da Regulação Estadual cobrando a abertura de leitos na Baixada do Hospital Ricardo Cruz. O hospital modular, colocando claramente que é importante que eles reforcem a estrutura de leitos, e hospitais federais fecharam todos os leitos de Covid e precisam reabrir, estão compromisso a fazer isso agora ao longo dessa semana, informou Soares. Segundo o secretário, a cidade tem pelo menos 180 pacientes internados com sequelas da Covid-19 sem previsão de alta. Isso gera uma sobrecarga extra na rede. Então, é muito importante que a rede federal, é possível que eles estão sem planejado para isso, disse vacina. Soares informou que a Secretaria de Saúde precisa de 400 mil doses de vacina contra a Covid-19 para cumprir o calendário da aplicação da próxima semana, que prevê finalizar a primeira dose para a população a partir de 18 anos de idade. A gente precisa, para a semana que vem, 460 mil doses para completar a população adulta. As doses de D2 da AstraZeneca estão reservadas. Nossa saúde que estão sendo cumpridas é um processo bem simples de liberação. Existe um protocolo padronizado, deve-se entregar mais doses ao Estado hoje, mais provavelmente no sábado ou no domingo. O ministro recebe doses de estar todos os dias, deveria entregar todos os dias, disse o secretário. A SES, que faz distribuição das doses para 92 municípios do estado, informou que está prevista para o início da tarde de hoje chegada de novos lotes de vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, serão entregues 308.888 doses da vacina da Pfizer e 183.750 doses da Coronavac. A secretaria também recebeu informação de que 233 mil doses da AstraZeneca estão sendo separadas nesta manhã na Fiocruz para serem entregues nos estados do Rio de Janeiro, ainda sem previsão de horário. De acordo com o painel de vacinação da Secretaria Municipal, 65% da população total do município está vacinada com pelo menos uma dose. Entre os maiores de 18 anos de idade, a proporção é de 84,1% com uma dose, de 39,1% com as duas doses, com dose única da Janssen. No público proprietário acima de 60 anos de idade, 93% já está com esquema vacinal completo. No domingo 15, será publicada a segunda dose da população da Paqueta Ilha, selecionada para um estudo da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz sobre a eficácia da vacina, e a primeira dose foi aplicada no dia 20 de junho. Situação epidemiológica. Os dados do boletim epidemiológico da Prefeitura indicam que o atendimento na rede de urgência e emergência teve um aumento discreto na busca nos últimos dias, com um aumento de 10%. Nas internações, os casos confirmados da Covid-19 no município estão com um aumento consistente nas 5 últimas semanas. Os obtidos pela doença seguem com uma tendência da queda leve e estabilidade na última semana. Os casos de síndrome gripal aumentaram e o síndrome respiratório aguda grave, SRAG, estão praticamente estáveis. Secretários de saúde alertam que a pandemia não acabou, o que as medidas restritivas estão mantidas. Estamos avançando na vacina, mas a gente tem um momento muito preocupante na cidade do Rio. A gente está em pleno inverno com uma nova variante acontecendo, com o número de casos subindo na cidade. A pandemia não acabou. É muito importante que as pessoas respeitem as medidas restritivas, continuem usando máscara, preferir ambientes
abertos, evitar janelas fechadas, se possível abrir as janelas do transporte público, evitar qualquer tipo de exposição desnecessária, disse. O prefeito Eduardo Paes disse que o plano que reabertura anuncia para começar no início de setembro está em stand-by, aguardando a evolução do quadro epidemiológico para ser posto em prática ou adiado. A cidade permanece toda em situação de risco alto para a transmissão da Covid-19 e a prefeitura não autorizou a presença de público nos estádios de futebol. O ministro da Saúde, o Ministério da Saúde foi procurado para se posicionar sobre o envio das vacinas e a reabertura dos leitos na rede federal na cidade do Rio de Janeiro, mas ainda não se pronunciou. Ídolo do bolsonarista, ex-deputado Roberto Jefferson, preso pela Polícia Federal. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais no Twitter e hashtag Grandedia alimentada pela oposição ganhou força. O inquérito seria dividido em núcleos de publicação de financiamento político, além da suspeita de uso de verba pública. A prisão se deu nesta sexta-feira 13. Além da reclusão, Moraes determinou a busca e apreensão de computadores e celulares para aprofundar as investigações. Nesta sexta-feira 13 pela manhã, o ex-deputado publicou em uma rede social que a Polícia Federal havia realizado busca nas casas de parentes. A Polícia Federal foi casa da minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalice, escreveu. O ex-deputado aparentemente se esqueceu de desabilitar a função de localização de seu telefone celular e a publicação saiu tendo sido feita na cidade de Leve Gasparian, onde Jefferson tem a casa, e isto pode ter facilitado o trabalho dos policiais que o procuravam. O inquérito investiga o funcionamento e a organização de uma milícia digital destinada a ataques à democracia. O ex-deputado, que já foi preso anteriormente pela condenação no Mensalão, hoje se aliado do presidente Jair Bolsonaro, tem veiculado com frequência vídeos com ataques aos ministros do Supremo, sendo, por isso, idolatrado pelos fiéis bolsonaristas adeptos do jargão bandido com bandido morto. Chamado de macaco por Roberto Jefferson, embaixador chinês no Brasil, celebra a prisão do ex-deputado. Logo após a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, STF, na manhã desta sexta-feira 13, o embaixador da China no Brasil, Yang Guangming, fez uma postagem no Twitter comemorando o ocorrido. A prisão do ex-deputado pela Polícia Federal, provenientemente do inquérito da milícia digital, que seria dividido em núcleos de produções de publicações de financiamento, o político, além de suspeita do uso de verba pública, conforme noticiado. Além da reclusão, Moraes determinou a busca e apreensão de computadores e celulares para aprofundar as investigações, apreendendo-se ou copiando-se os arquivos daqueles julgados úteis para esclarecimento dos fatos sob investigação, segundo o trecho da decisão. Por último, o ministro determinou o bloqueio das redes sociais do ex-deputado, especificamente o Twitter, que, segundo o ministro, é necessário para interrupção dos discursos criminosos de ódio e contrário às instituições democráticas, eleições em relação ao perfil blog do perfil Roberto Jefferson na rede social. Mesmo vacinado, Silvio Santos está internado com Covid em São Paulo. Apresentador recebeu a segunda dose da vacina em março. Silvio Santos, 90, foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Nesta sexta-feira 13, ele recebeu diagnóstico positivo para Covid e está sendo monitorado. Nosso pai está clinicamente bem, diz nota assinada pela filha Cintia
Tia Silva, Daniele, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel. Eles agradecem pelo carinho de sempre com o apresentador, mas afirma que a intenção foi uma precaução. Ele está daquele jeito que a gente ama, brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente, afirma, mas testou positivo para a Covid e por conta da idade e a necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Na quinta-feira, 12, uma suposta internação de Silvio Santos já havia sido alvo de rumos, porém, também o SBT quanto a mulher de Silvio Iris Abravanel negaram informação. Desta vez, a informação foi confirmada pela assessoria de comunicação e apresentador. Encontra-se internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, apenas para monitoramento de praxe. Continua com sua alegria e animação de costume. Diz comunicado, desejamos seu ponto restabelecimento. Silvio Santos voltou a gravar no SBT no final de julho. Após passar mais de um ano sem ir ao local, primeiro ele gravou o programa Roda Jequiti e depois retornou às atividades do programa Silvio Santos com plateia reduzida. Até então, o SBT vinha exibindo reprises, inicialmente dos últimos anos, mas recentemente também começou a resgatar cenas clássicas do patrão, edições mais antigas. Apareceram na tela celebridades que há anos não pisam na emissora, como Xuxa, além da Sandy Júnior e ainda crianças. Com essas pandemias, tive que ficar em casa sem fazer nada, sei lá quanto tempo, esqueci tudo, disse no primeiro programa inédito, emendado, que estava com uma menina chamada Eminésia. No decorrer da brincadeira, Silvio citou o presidente Jair Bolsonaro, 66, sem partido, dizendo que procuraria para falar sobre reeleições. Eu nunca saí de São Paulo, só conheço o Rio porque eu nasci lá. Brasília, que é onde vou tratar de negócios, vou falar com Bolsonaro para ver se ele vai ser reeleito. Vou perguntar ele se ele ser reeleito, disse aos risos. O apresentador recebeu a segunda dose da vacina no dia 10 de março em São Paulo. Ele havia recebido a primeira dose no dia 10 de fevereiro e no momento foi celebrado por suas filhas Rebeca, Patrícia e Abravanel. Alguém reconheceu essa figura na fila da vacinação? Aquele ali com uma camisa abotoada, errada e pose de galã, meu pai paizão. Dando seu grito de liberdade, escreveu Patrícia em suas redes sociais. No próximo dia 19, o SBT, emissora do qual Silvio é dono, completa 40 anos no último dia 8. O canal exibiu um documentário que narra a trajetória do animador e a criação da emissora com depoimentos de mais de 40 personalidades. Economista do Santander defende golpe para evitar retorno de Lula. Victor Cândido escreveu o relatório encaminhado a clientes e operadores do mercado, no qual diz é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível até outro dia, por exemplo, pode voltar a sê-lo. Vax, da revista Fórum, beneficiado pelas medidas econômicas neoliberais do governo de Jair Bolsonaro, e o Banco Santander mostra que compartilhar dos objetivos golpistas do atual presidente da República para evitar a volta de Lula PT em 2022. Victor Cândido, um dos economistas das instituições financeiras, escreveu um relatório no qual defende um golpe de Estado para evitar o retorno do petista, de acordo com a reportagem Andy Robinson no site CTXT. Cândido escreveu: dito isso, é preciso reconhecer um problema na eleição de 2022, a perspectiva de retorno ao poder da máquina de corrupção do governo Lula.
Em outro trecho diz: se o sistema político é judicial, se o establishment político brasileiro acha cômico o governo Bolsonaro, o retorno de Lula e seus aliados representam uma ameaça bem mais séria. Hoje Lira é o presidente da Câmara, mas sob um governo do PT seria um modesto aliado obrigado em um cargo menor. O economista vai mais além. Em suma, ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível em outro dia, por exemplo, pode voltar a sê-lo. O relatório foi enviado a muitos clientes, operadores financeiros do Santander. O fato provocou indignação dentro do PT no momento em que Lula, depois de ser absolvido das denúncias injustas de corrupção que impediram de disputar as últimas eleições, amplia a vantagem nas pesquisas. Não há dúvida de que o e-mail fez parte de uma análise que o Santander enviado para muitas pessoas nos mercados, afirmou um economista do partido. Existe possibilidade de o PT processar o Santander pela defesa de um golpe. Bolsonaro propõe cortar verbas de creche pública mantidas por prefeituras. O projeto que cria a Bolsa Brasil foi lançado de olho nas eleições de 2022 para substituir o Bolsa Família, a marca dos governos petistas. Pesquisas apontam o ex-presidente Lula como líder na corrida presidencial. Proposta do novo programa social do governo Auxílio Brasil, enviado pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido, retira recursos destinados às prefeituras para a educação de crianças carentes. O mesmo projeto estabelece o pagamento voucher diretamente para creches privadas. O governo derrubou um dos pilares no Brasil carinhoso programa social criado em 2012 para garantir o acesso à permanência de crianças na educação infantil. O objetivo era complementar a política de transferência de renda a famílias pobres, extremamente pobres, Bolsa Família. O trecho revogado obrigava a União a repassar aos municípios uma ajuda financeira adicional para vagas em creches e desenvolvimento educacional de crianças de 0 a 2 anos de idade que sejam de famílias beneficiárias de programa social. Por outro lado, na mesma proposta que cria o Auxílio Brasil, Bolsonaro quer que sejam feitos repasses de dinheiro público diretamente para creches credenciadas pelo governo, podendo inclusive ser do setor privado. Bolsonaro criou o Auxílio Brasil de olho nas eleições de 2022, além de aumentar os gastos na área social. O objetivo é substituir o Bolsa Família, programa associado à gestão petista. Pesquisas eleitorais apontam que o principal adversário do presidente na corrida eleitoral do próximo ano é Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com vantagem para o petista.